Em meio à correria de uma cidade indiferente, um milionário viúvo cruza o caminho de uma mulher marcada pela fome e pelo abandono. Um pedido simples, apenas um pão, desperta nele emoções que estavam enterradas há anos sob o peso da perda e da solidão. O que começa como um gesto de compaixão se transforma em um encontro capaz de desafiar preconceitos, quebrar barreiras sociais e redefinir destinos. Mas quando sentimentos inesperados surgem, ambos precisarão enfrentar não só o mundo ao redor, mas também seus próprios medos mais profundos. Antes de mergulhar nessa história intensa e transformadora, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para mais relatos que aquecem a alma. O vento cortava as ruas do centro de Curitiba com aquela frieza seca e característica de uma quinta-feira de julho. As calçadas de granito da Rua 15 de Novembro refletiam a luz pálida da manhã, e os pedestres apressados mal erguiam os olhos uns para os outros, cada um carregando o peso invisível de seus próprios mundos. Entre eles, com um casaco escuro e uma expressão que não pedia nem oferecia nada, caminhava Hélio Drummond. 56 anos. Presidente do Grupo Drummond, conglomerado de logística e infraestrutura com operações em 7 estados. Um homem cuja assinatura movimentava contratos de 8 dígitos e cuja agenda era protegida por 3 assistentes e um sistema de segurança que custava mais por mês do que a maioria das famílias ganhava em um ano. Aquela manhã, porém, Hélio não estava em sua sala no 20º andar do edifício espelhado na Batel. Estava caminhando, sozinho, sem propósito declarado, como alguém que acordou no lugar errado e não sabe ainda onde quer chegar. A caminhada havia começado às 6h40, quando o silêncio do apartamento cobertura se tornou insuportável. Era o tipo de silêncio que não tem nada de tranquilo. Era o silêncio das coisas que faltam, das vozes que deveriam estar lá e não estão mais. Hélio levantou, vestiu o casaco sem pensar 2 vezes, dispensou o motorista e saiu a pé. A Fernanda, sua assistente, recebeu uma mensagem curta. Chego mais tarde. Não cancele nada. Apenas reorganize. Ele não sabia para onde ia. Seus pés o levaram pelo caminho mais natural, descendo a Avenida João Pessoa, cruzando o calçadão, entrando nas ruas paralelas, onde Curitiba mostrava sua face mais cotidiana, mais humana, menos ensaiada. Foi ali, na esquina da rua Tibade, com uma viela sem nome especial, que ele viu a placa desbotada. Padaria São Camilo, desde 1971. A janela embaçada de vapor, o cheiro de pão saindo pela fresta da porta, o som abafado de uma rádio tocando algo que ele não conseguiu identificar. Hélio parou. Ficou parado na calçada por alguns segundos, como alguém que reconhece um lugar que nunca esteve, mas que de alguma forma sempre existiu na memória. Empurrou a porta. O interior era pequeno, com balcão de fórmica branca, prateleiras de madeira escura cheias de pães de todos os formatos, 2 mesas redondas com cadeiras de plástico encostadas perto da vitrine. Uma mulher de avental listrado, talvez seus 60 anos, arrumava bandejas atrás do balcão sem pressa. Um homem mais velho liga um jornal dobrado na mesa do fundo. O cheiro era denso, quente e honesto. Hélio se aproximou do balcão. A mulher do avental levantou os olhos. Bom dia. O que o senhor vai querer? Ele olhou para as bandejas. Pão de queijo, cuca recheada, pão de forma artesanal, rosca de erva doce. Não lembrava a última vez que tinha comido pão numa padaria assim. Seu café da manhã era preparado por uma nutricionista e entregue às 7h30 por um serviço de marmitas saudáveis. Mas ali, diante daquelas bandejas, sentiu uma fome estranha que não era bem do estômago. Um café com leite e... Ele pausou. 2 pães de queijo. Prontinho, disse a mulher sem cerimônia. Hélio escolheu a mesa perto da vitrine. Sentou-se com o cuidado desconfortável de quem não está acostumado a cadeiras de plástico. Tirou o celular do bolso, olhou para a tela, não abriu nada. Colocou de volta. Pela vidraça embaçada, observou a rua que começava a ganhar movimento. Foi então que a viu. Ela estava parada na calçada do outro lado da vitrine, do lado de fora da padaria, com os braços cruzados sobre o peito, como se tentasse se aquecer. Tinha uns 20 e poucos anos,
pele morena, cabelo preso de qualquer jeito num elástico. Usava uma jaqueta fina demais para o frio da manhã e tênis desgastados. O que chamou a atenção de Hélio não foi a aparência, mas a expressão. Ela olhava para a porta da padaria com o tipo de desejo contido que só quem já passou fome de verdade consegue ter. Sem drama, sem choro, apenas a consciência silenciosa de uma necessidade que o orgulho ainda tenta esconder. Por alguns segundos, ela ficou parada assim. Depois, como quem toma uma decisão difícil, empurrou a porta e entrou. A mulher do avental olhou para ela sem julgamento aparente. "Bom dia." "Bom dia", respondeu a jovem, com a voz baixa e controlada. "A senhora venderia só um pão de sal, o mais barato que tiver." Abriu a mão. Tinha algumas moedas. A mulher do avental foi verificar o valor, mas antes que dissesse qualquer coisa, Hélio se ouviu falando. "Por favor", disse ele sem ter planejado. "Pode sentar aqui." A jovem se virou. Olhou para ele com aquela desconfiança imediata e justa de quem aprendeu que gentileza de estranho raramente é gratuita. "Não preciso de ajuda", respondeu ela com cuidado. "Eu sei", disse Hélio com calma. "Mas eu tenho 2 pães de queijo e não vou conseguir comer os 2. Seria um desperdício." Uma pausa. Ela o avaliou. Ele manteve o olhar firme, sem sorriso forçado, sem gestos exagerados. Apenas o convite. Ela se aproximou devagar e sentou na cadeira à sua frente, sem encostar no espaço dele, como alguém que aceita um teto emprestado, mas não esquece que não é seu. A mulher do avental trouxe o café com leite de Hélio e, sem que ele precisasse pedir, colocou outro na mesa também, junto com um pão de queijo para cada um. "Obrigada", disse a jovem, quase em voz inaudível. "De nada", respondeu Hélio. Por um momento nenhum dos dois falou. Apenas o barulho suave da rádio, o vapor do café, o som distante dos primeiros ônibus da manhã. Hélio olhou para a mesa. A jovem olhou para o pão como quem segura algo precioso. Ele não perguntou o nome dela. Não perguntou nada. Apenas ficou ali, presente naquele silêncio compartilhado, sentindo algo que não sabia nomear ainda, mas que reconhecia vagamente como a memória de uma sensação há muito esquecida. Lá fora, Curitiba continuava indiferente, fria e apressada, mas dentro da padaria São Camilo, alguma coisa, pequena e impossível de medir, havia começado. O nome dela era Âmara. Hélio descobriu isso não porque ela se apresentou, mas porque a mulher do avental, que se chamava Dona Odete e era dona da padaria há 32 anos, tinha o hábito de tratar as pessoas pelo nome quando voltavam mais de uma vez. E quando Âmara agradeceu e se levantou para ir embora, Dona Odete disse, com a naturalidade de quem conhece um rosto, mesmo sem ter aprendido ainda a história: "Cuida-se, Âmara." A jovem virou o rosto um instante, surpresa, como se não esperasse ser reconhecida por ninguém. Deu um leve aceno de cabeça e saiu sem olhar para trás. Hélio ficou mais alguns minutos com o café esfriando na frente. Pensou em se levantar e ir. Pensou nos contratos da reunião das 10 horas, na reestruturação da filial de Paranaguá, nas 3 mensagens que o diretor financeiro tinha deixado sem resposta desde a véspera. Em vez disso, pediu outro café. "Você a conhece?" perguntou a Dona Odete quando ela passou pelo balcão. A mulher não pareceu surpresa com a pergunta. "Aparece por aqui de vez em quando. Sempre pede o mínimo, sempre paga o que tem." Dona Odete enxugou as mãos no avental. "Nunca perguntei mais do que ela quis me contar." Era uma resposta que dizia tudo sem dizer nada. Hélio entendeu. Saiu da padaria às 8h10. Ligou para Fernanda e confirmou que estaria na reunião das 10. Caminhou de volta pela Rua 15, mas devagar, com um passo diferente do que havia chegado. A cidade ainda era a mesma, barulhenta, fria, indiferente. Mas ele estava carregando alguma coisa nova, incômoda que não conseguia sacudir. Na reunião das 10, aprovou o plano de reestruturação com 2 comentários precisos e saiu antes do café ser servido. Às 14h, cancelou um almoço de negócios sem dar muita explicação. Às 16h,
Ficou parado na janela do escritório, olhando para o Parque Barigui lá embaixo, os pinheiros recortando o céu cinza, e tentou lembrar a última vez que tinha sentido alguma coisa genuína. Não satisfação profissional, não orgulho corporativo. Alguma coisa humana, quente, que vem de dentro e não tem nada a ver com o resultado trimestral. Não conseguiu lembrar. Na manhã seguinte, às 7h15, estava de volta à padaria São Camilo. Âmara ainda não estava lá. Hélio pediu o café, sentou-se na mesma mesa de sempre e esperou sem admitir para si mesmo que estava esperando. Dona Odete o observou com aquela discrição típica de quem viu muita coisa e aprendeu a não se espantar com nada. Às 7h40, a porta se abriu. Âmara entrou com o mesmo cuidado de quem não tem certeza se é bem-vinda. Viu Hélio na mesa, parou por um segundo, depois continuou andando em direção ao balcão. Desta vez, tinha um pouco mais de dinheiro. Pediu um pão de forma e um copo de leite. Pode vir sentar, disse Hélio sem olhar para ela, os olhos ainda na xícara. Ela ficou parada por um momento. O senhor não me conhece? Sei, respondeu ele. Mas o pão é melhor quente. Ela veio, sentou-se no mesmo lugar de antes, com a mesma postura contida, os braços próximos ao corpo, os olhos atentos. Dona Odete trouxe o leite e o pão sem que ninguém precisasse pedir nada diferente. Desta vez, houve conversa. Não foi Hélio quem começou. Foi ela, com uma pergunta direta e sem rodeios. Por que o senhor fez isso ontem? Ele a olhou. Fiz o quê? Me chamou para sentar. As pessoas não fazem isso. Hélio considerou a resposta por um instante. Eu estava com um pão sobrando, disse ele, repetindo a justificativa de ontem. Não estava, disse ela com tranquilidade. O senhor pediu 2, mas quando eu entrei tinha acabado de pegar um da bandeja. O outro ainda estava inteiro. Ele levantou um canto da boca, algo próximo de um sorriso, o primeiro em não sabia quantos dias. Você presta atenção nas coisas. Aprendi a prestar. Quando você não tem nada, atenção é o que sobra. Silêncio. Não o silêncio constrangedor de 2 estranhos que não têm o que dizer, mas o outro tipo, o silêncio de quem reconhece alguma coisa no outro sem ainda saber o que. Hélio, disse ele, estendendo a mão. Ela olhou para a mão por um instante antes de apertar. Âmara. Eu sei, disse ele. Dona Odete me contou. Ela olhou para a mulher do avental com uma expressão que misturava surpresa com algo parecido com afeto. Foram 40 minutos naquela mesa. Âmara falou pouco, mas o suficiente, que estava em Curitiba há pouco mais de 3 meses, que tinha vindo do interior do Paraná, de um município pequeno perto de Guarapuava, que não tinha família aqui, que estava procurando trabalho, mas sem endereço fixo, sem referências locais. As portas fechavam antes mesmo de abrir. Hélio não perguntou o que tinha acontecido antes. Não perguntou sobre o interior, sobre a família, sobre o motivo que traz uma mulher jovem a uma cidade grande sem nada além de uma jaqueta fina. Havia um momento certo para essas perguntas, e aquele não era. Quando ela terminou o leite e se preparou para ir, ele disse, vai estar aqui amanhã? Ela o olhou com aquela cautela de sempre. Talvez. Se vier, o café é por minha conta. Âmara não respondeu. Pegou o restinho do pão, enrolou no guardanapo com uma delicadeza quase automática, como quem foi ensinada desde cedo a não desperdiçar nada, e guardou no bolso da jaqueta. Depois saiu. Hélio ficou olhando para a porta fechada. Dona Odete apareceu e recolheu os copos. Ela dorme onde? Perguntou ele com voz baixa. A mulher pausou. Albergue na rua Marechal Floriano, mas às vezes não tem vaga. Ela enxugou a mesa. Quando não tem, fica até o dia amanhecer no terminal do Capão da Embuia. Hélio não disse mais nada. Deixou o dinheiro do café e saiu. Do lado de fora, o vento de Curitiba bateu no rosto dele com aquela frieza honesta e direta, sem pedir licença. Ele caminhou devagar, mãos no bolso do casaco, e pela primeira vez em muito tempo, não estava pensando em contratos, em margens, em reestruturação. Estava pensando numa mulher que guardou um pedaço de pão no bolso, com o cuidado de quem sabe que pode ser a última refeição do dia. E estava pensando que isso não podia continuar assim.
Hélio ligou para Cláudio Meireles às 10 da manhã. Cláudio era advogado, amigo de longa data, um dos poucos homens que Hélio ainda chamava pelo nome sem cerimônia. Haviam estudado juntos na faculdade de Direito décadas atrás, e embora os caminhos tivessem se separado, a proximidade resistiu. Era Cláudio quem havia cuidado de tudo quando Beatriz, a esposa de Hélio, havia adoecido. E foi Cláudio que ficou do lado nas semanas que se seguiram ao velório, 3 anos antes, sem tentar consertar nada, apenas presente. Preciso de uma indicação de hotel no centro, simples, limpo, seguro, que aceite pagamento adiantado por semana. Do outro lado, uma pausa. Você tá bem, Hélio? Estou. É para uma terceira pessoa. Não precisa de detalhes por enquanto. Cláudio deu o nome de 2 lugares. Hélio escolheu o que ficava a 7 minutos a pé da padaria. Naquela tarde, foi até o Hotel Primavera, na rua Emiliano Perneta. Era um prédio antigo, com fachada cor de areia e janelas com venezianas brancas, recepção pequena, mas com aspecto arrumado, e uma funcionária de bata azul que o atendeu com cordialidade profissional. Hélio pagou 2 semanas adiantado por um quarto simples com banheiro privativo, café da manhã incluso. Não sabia se Âmara aceitaria. Na manhã seguinte, ela estava na padaria quando ele chegou. Sentada já na mesa de sempre, com um copo de água esperando. Isso o surpreendeu, mas ele não deixou transparecer. Sentou-se, pediu os cafés, olhou para ela. Quero te oferecer uma coisa, disse ele diretamente, e quero que você saiba que pode dizer não. Ela sustentou o olhar. Paguei um quarto de hotel por 2 semanas, com café da manhã. É seu se quiser, sem nada em troca. O silêncio que se seguiu foi longo. Âmara olhou para a mesa, depois para a janela, depois para ele. Por quê? Perguntou ela com a voz controlada, mas com algo dentro dela que Hélio reconheceu como aquela mistura de esperança e desconfiança que a vida ensina quando você aprendeu que as coisas boas raramente são de graça. Porque dormir num terminal de ônibus quando não tem vaga no albergue não é maneira de ninguém viver, respondeu ele. E por que consigo fazer isso sem que me faça falta? Isso não responde minha pergunta. Ele a olhou com atenção. Você é direta. Aprendi a ser. Hélio colocou os cotovelos na mesa, juntou as mãos. Tive uma esposa, disse ele com a voz mais baixa. Beatriz. Ela tinha uma capacidade que eu nunca entendi muito bem, que era a de enxergar as pessoas antes de qualquer julgamento. Não sei explicar. Ela via alguém na rua e em 30 segundos sabia o que a pessoa estava carregando. Era um dom que me irritava quando éramos jovens, porque eu achava ingênuo. Mais tarde, entendi que era o que havia de mais raro nela. Pausa. Ela se foi há 3 anos, e eu fui ficando... Ele buscou a palavra certa. Enrijecido. A vida vai ficando uma sequência de reuniões e decisões, e nenhuma delas te move de verdade. Você caminha, mas não sente o chão. Âmara o ouvia sem piscar. Quando você entrou aqui 2 dias atrás e pediu um pão, continuou ele, eu vi no seu rosto alguma coisa que reconheci. Não sei bem o que, mas não consegui ignorar. Ela ficou quieta por um longo momento. Quando falou, foi com cuidado. Não sou um projeto de caridade. Eu sei, disse ele com firmeza. Não é assim que estou pensando. E se eu pegar o quarto e depois o senhor mudar de ideia? Paguei por 2 semanas. A partir daí, é decisão sua o que fazer. Âmara olhou para as próprias mãos. Os dedos eram longos, com unhas curtas e limpas apesar de tudo. Ela as fechou sobre a mesa. Posso ver o lugar antes de decidir? Claro, foram a pé. Eram 10 minutos de caminhada no frio seco da manhã. Âmara andou ao lado dele sem encostar, mantendo aquela distância respeitosa de quem ainda não decidiu em que categoria colocar a situação. Hélio não forçou conversa. O Hotel Primavera tinha um elevador pequeno e barulhento e corredores com tapete bege. O quarto era o 214, com uma janela que dava para um pátio interno, uma cama de solteiro com colcha azul marinho, uma cadeira, uma mesa, um armário de madeira escura. O banheiro tinha chuveiro elétrico e espelho limpo. Âmara ficou parada no meio do quarto por uns 30 segundos, olhando em volta. Hélio ficou na porta sem entrar. Ela se virou para ele.
Por quanto tempo você me conhece para fazer isso? 3 dias, respondeu ele honesto. E você não tem medo de que eu seja uma pessoa terrível? Tenho, admitiu ele. Mas você pediu um pão e pagou com as moedas que tinha. Isso me diz alguma coisa sobre quem você é. Ela ficou quieta mais um momento. Depois, pela primeira vez, Hélio viu algo que não era exatamente um sorriso, mas que se aproximava. Um afrouxamento leve na tensão dos ombros, um relaxamento sutil na mandíbula, como se o corpo estivesse começando a acreditar, com cautela, que talvez houvesse um chão firme ali. Obrigada, disse ela. Não precisa de nada mais por enquanto? Não. Ele assentiu, tirou do bolso um cartão com o número do hotel e o seu celular anotado no verso. Se precisar de qualquer coisa, pode não ligar se não quiser. Mas está aí. Deixou o cartão no canto da mesa e saiu. No corredor, esperando o elevador barulhento, Hélio sentiu alguma coisa que demorou para identificar. Não era satisfação do tipo que vem de fechar um negócio ou de tomar a decisão certa numa reunião de diretoria. Era mais antiga do que isso, mais simples, mais física, como um músculo que volta a funcionar depois de um longo tempo sem uso. Saiu do hotel no frio de Curitiba e, pela primeira vez em muito tempo, foi ao escritório sem que o peso do dia fosse todo por fora. Uma parte pequena, mas real, estava do lado de dentro. Os dias que se seguiram foram de uma estranheza agradável que Hélio não sabia muito bem como nomear. Todo dia, às 7:30 da manhã, ele aparecia na padaria São Camilo. Todo dia, Âmara já estava lá, ou chegava poucos minutos depois. Dona Odete, com a sabedoria discreta de quem observa sem interferir, passou a deixar reservados 2 pães de queijo e 2 cafés com leite, sem que precisasse ser solicitada. A mesa da janela virou, de forma não declarada, uma espécie de território compartilhado. Âmara ia se abrindo com a lentidão cuidadosa de quem aprendeu que cada palavra entregue pode ser usada contra você. Mas havia algo na maneira de Hélio ouvir, sem pressa, sem julgamento, sem aquela ansiedade de quem quer preencher o silêncio com conselho que ia desfazendo as camadas de cautela dela, uma por uma. Ele soube que ela havia trabalhado antes de chegar a Curitiba numa empresa de confecções em Guarapuava, que era responsável pela checagem de qualidade das peças antes do envio para os revendedores, e que era boa nisso, que havia perdido o emprego quando a empresa reduziu o quadro e que o dono, um homem chamado apenas de Seu Afrânio nos relatos dela, havia avisado numa sexta-feira que ela poderia não voltar na segunda, sem carta, sem aviso prévio, sem nada. E a família? Perguntou ele um dia com o mesmo cuidado com que se toca uma ferida que pode ainda estar aberta. Tenho uma irmã mais velha, disse Âmara. Mas ela casou de novo e o marido não queria complicação. Aquele é o tipo de homem que chama tudo de complicação quando, na verdade, só não quer responsabilidade. E você veio para Curitiba porque era a cidade mais perto com mais opção, e porque ficar onde eu estava me lembraria de coisas que não quero mais lembrar o tempo todo. Hélio não pressionou. Guardou aquilo. Fora da padaria, sua vida continuava seu ritmo de sempre, mas havia algo sutilmente diferente. Ele chegava ao escritório com a cabeça um pouco mais presente, prestava atenção às pessoas à volta com uma acuidade que havia se atrofiado. Sua assistente Fernanda comentou numa tarde que ele havia dito bom dia para a equipe do zeladoria pela primeira vez em meses. Ele não havia percebido que havia parado de fazer isso. Foi na segunda semana que a situação começou a complicar. Marcos, seu filho mais velho, de 30 anos, estava em Curitiba por alguns dias para uma reunião do conselho. Foram jantar no restaurante Durski, no Batel, como faziam sempre que Marcos aparecia. A conversa foi boa até o momento em que Marcos mencionou, com aquele tom de quem traz informação de passagem, mas na verdade está testando a reação. Fernanda me disse que você tem saído mais cedo algumas manhãs. Caminhada? Às vezes, disse Hélio. Sozinho? Uma pausa breve. Paro numa padaria no centro. Ele cortou um pedaço do peixe. Converso com pessoas. Marcos o olhou por um momento. Pessoas. Pessoas. Plural. Dona Odete tem a padaria desde 1971. Marcos sorriu.
mas havia algo por baixo do sorriso. Tudo bem, pai. Só queria saber se você está bem. Estou. Mas a conversa não terminou ali. 2 dias depois, o irmão mais novo, Rafael, ligou de São Paulo. Alguém havia falado alguma coisa para alguém. Curitiba tinha esse jeito. Os círculos da elite local eram pequenos e a informação viajava rápido. Ouvi dizer que você está se envolvendo com uma situação complicada, disse Rafael sem rodeios. Ninguém está se envolvendo com nada, disse Hélio, com a paciência de quem já esperava essa ligação. Pai, você pagou hotel para uma mulher que você não conhece. Isso é exatamente o tipo de coisa que os jornalistas adoram. Ou pior, que alguém pode usar contra o grupo. Rafael, estou preocupado com você. Desde que a mamãe se foi, você... Essa conversa, disse Hélio com firmeza, não vai acontecer por telefone. E não vai acontecer agora. Desligou com calma. Ficou sentado na poltrona do escritório por alguns minutos, olhando para o teto. Não estava com raiva. Estava, na verdade, com uma clareza fria e estranhamente tranquila. Havia feito a coisa certa, e a resistência das pessoas ao redor não ia mudar isso. O que o incomodou de verdade aconteceu no dia seguinte, quando chegou à padaria e encontrou Âmara com a expressão fechada, os braços cruzados olhando para a janela. — O que aconteceu? Perguntou ele sentando-se. — Ontem à tarde fui a uma entrevista de emprego. Ela falou com voz controlada, mas ele conhecia já o suficiente para saber quando ela estava segurando alguma coisa. Era num armarinho ali na 7 de setembro. A dona me recebeu bem, pareceu gostar de mim, foi ótimo. Aí ela pediu comprovante de endereço. Silêncio. Eu dei o endereço do hotel. E ela mudou de cara, completou Hélio sem precisar perguntar. Ficou olhando para o papel, depois para mim, e disse que o perfil do cargo havia mudado. Âmara fechou a mão sobre a mesa. Não disse mais nada. Me agradeceu e abriu a porta. Hélio ficou quieto. Não é justo, disse ela com aquela raiva contida de quem não quer perder a compostura, mas está chegando no limite. Eu tenho experiência, sei trabalhar, só não tenho um endereço que pareça o que as pessoas querem que eu pareça. Eu sei, disse ele. O senhor não sabe, respondeu ela. Não com hostilidade, mas com honestidade. Com o devido respeito, o senhor nunca precisou provar que merecia ocupar um espaço só porque o endereço no papel era errado. Hélio a olhou por um longo momento. Ela estava certa, e ele sabia disso. Você tem razão, disse ele. Ela o olhou, surpresa com a ausência de defesa. Mas isso não vai ficar assim, continuou ele. Vou pensar em como resolver a questão do endereço. E se você topar, tenho uma indicação diferente de onde tentar. Âmara o estudou. Por que o senhor continua fazendo isso? Porque você guardou o pão no bolso com o mesmo cuidado com que minha esposa dobrava guardanapo de pano em dias de visita. Ele pausou. Algumas pessoas têm um jeito de tratar as coisas pequenas que diz tudo sobre quem elas são. Ela desviou o olhar para a janela. Lá fora, Curitiba estava encoberta de neblina fina, daquelas que borram as bordas das coisas sem apagar o contorno. Quando ela voltou o olhar para ele, havia algo diferente nos olhos. Não era mais só cautela. Era o começo, ainda tênue, de algo parecido com confiança. O contato que Hélio acionou chamava-se Vera Lúcia Braga, proprietária de uma loja de armarinhos e tecidos no Mercado Municipal de Curitiba, no bairro São Francisco. Vera tinha 61 anos, cabelos brancos cortados curtos e uma objetividade quase desconcertante que Hélio sempre admirou. Tinha sido fornecedora do Grupo Drummond em contratos de uniformes corporativos por mais de uma década, e os dois se respeitavam com aquele tipo de consideração profissional que eventualmente vira algo parecido com amizade. Hélio a encontrou no próprio mercado numa tarde de quarta-feira, entre rolos de tecido e a agitação característica do lugar. — Vera, tenho uma indicação para você, disse ele diretamente. Uma jovem com experiência real em controle de qualidade em confecções. Trabalhou anos num armarinho no interior. Honesta, atenta, sabe manusear tecido, sabe organizar estoque. Vera o olhou por cima dos óculos. E qual é o porém? Está em situação de reconstrução.
sem referências locais ainda, sem histórico de emprego em Curitiba. Mas eu respondo por ela. Vera ficou quieta um momento, enrolando e desenrolando uma ponta de tecido xadrez nos dedos. Você nunca me trouxe indicação pessoal antes, Hélio. Nunca tinha motivo antes. Ela o estudou por mais alguns segundos. Me manda ela amanhã às 9. Hélio ligou para Âmara naquela noite. Era a primeira vez que ligava. Até então, os encontros tinham sido todos na padaria, sem combinação prévia, como se ambos soubessem que estariam lá. Ela atendeu no segundo toque. Tenho uma entrevista amanhã às 9, disse ele. Mercado Municipal de Curitiba, Loja Braga Tecidos. A dona se chama Vera. Ela sabe que vai te receber. Silêncio breve. Você me consultou antes de marcar? Não, admitiu ele. Isso é um problema. Eu sei. Me desculpe. Preferi garantir a oportunidade antes de perguntar e você recusar por orgulho. Uma pausa mais longa. Isso foi manipulação disfarçada de cuidado. Foi, disse ele sem se defender. Mas a vaga é real e Vera é justa. A decisão é completamente sua. Outro silêncio. Eu vou, disse ela por fim. Mas da próxima vez me consulte primeiro. Combinado. Na manhã seguinte, Hélio foi à padaria como sempre, mas Âmara não estava. Dona Odete serviu o café sem comentar, mas havia no sorriso dela alguma coisa que dizia que ela sabia e aprovava. Às 11h30, o celular de Hélio vibrou. Uma mensagem curta. Fui contratada, começo na segunda. Ele releu 2 vezes. Colocou o celular na mesa, olhou pela janela do escritório para os pinheiros do Barigui e sentiu aquele músculo ainda dolorido se contrair com algo que era desta vez inequivocamente alegria. Quando se encontraram na padaria no dia seguinte, Âmara chegou diferente. Não radicalmente, nada que um estranho pudesse identificar. Mas ele percebeu. A postura era a mesma, os braços ainda cruzados com frequência, os olhos ainda atentos. Mas havia um grau a mais de leveza no ombro, uma respiração um pouco mais funda, como alguém que acabou de soltar um peso que estava carregando há tempo demais para lembrar quando começou. Vera é direta, disse Âmara, depois de um gole de café. Mas é justa. Me falou logo o que espera, o que paga, o que não tolera. Esse tipo de honestidade é raro. É, concordou Hélio. Ela sabe que você me indicou. Sabe? Ela me perguntou como te conheci. Ele a olhou. O que você disse? Disse que você me ofereceu um pão de queijo numa padaria no centro. Ela pausou. Ela deu uma risada pequena e disse: Isso é muito Hélio. Ele sorriu de verdade desta vez. Ela me conhece bem demais. Isso me deixou menos desconfiada de você, disse Âmara, com aquela honestidade direta que havia se tornado nos últimos dias uma das coisas que ele mais respeitava nela. A tarde foi mais longa do que de costume. Ficaram na padaria até quase às 10, quando Dona Odete começou a fechar o balcão. Conversaram sobre Curitiba, sobre o mercado municipal, sobre como a cidade parece fria para quem chega e vai revelando suas camadas só com o tempo. Âmara disse que havia passado por 3 cidades antes de chegar ali, e que Curitiba era a única que tinha a sensação, ainda que estranha, de ser um lugar onde uma pessoa podia construir alguma coisa. Por que estranha? Perguntou Hélio. Porque nunca me senti bem o suficiente para tentar construir, sempre esperando a próxima coisa dar errado. E agora? Ela olhou para a xícara. Ainda espero, mas espero de um lugar diferente, menos encurvada. Hélio não respondeu imediatamente. Ficou olhando para ela com aquela atenção que ela ainda estava aprendendo a receber sem desviar o olhar. Havia algo acontecendo ali que nenhum dos dois estava nomeando ainda, e era exatamente a ausência do nome que permitia que crescesse sem pressão, sem expectativa, sem o peso do que deveria ou não deveria ser. Quando Âmara saiu e caminhou em direção ao Hotel Primavera, Hélio ficou mais alguns minutos na calçada no frio. Curitiba à noite tinha uma luz diferente, as ruas menos lotadas, as fachadas iluminadas refletindo no granito úmido da calçada. Ele pensou em Beatriz, não com a dor que costumava vir, aquela dor seca e sem saída.
Pensou com uma espécie de gratidão silenciosa, como se ela, de alguma forma, houvesse tido parte nisso. Havia algo na maneira como Âmara existia no mundo, direta, sem adorno, que lembrava a essência da mulher que ele havia amado. Não a pessoa, não a história, a essência. Ele não estava se apaixonando pela lembrança de Beatriz. Estava percebendo, talvez pela primeira vez, que o espaço que ela havia deixado não era um buraco que precisava ser tampado. Era um lugar aberto, ainda capaz de receber alguma coisa nova. Caminhou de volta ao carro com esse pensamento, deixando Curitiba à noite fazer o que Curitiba faz, existir com aquela beleza fria e contida que só quem fica tempo o suficiente aprende a reconhecer. A primeira semana de Âmara na loja de Vera correu bem. A segunda correu melhor ainda. Ela tinha um jeito natural com tecidos, sabia identificar defeito de trama à distância. Organizava o estoque com uma lógica própria que Vera inicialmente questionou e depois adotou. As clientes mais antigas da loja começaram a perguntar por ela pelo nome. Uma senhora de cabelos tingidos de vinho, que ia toda quinta-feira comprar linho para sua ateliê no centro cívico, disse a Vera que a moça nova era a única pessoa em anos que havia entendido de primeira o que ela queria sem que precisasse explicar duas vezes. Vera repassou o comentário a Âmara numa manhã de balcão vazio, com a secura objetiva que era sua marca. Você tem talento para isso. Não desperdice. Âmara disse obrigada sem fazer drama do elogio. Mas à noite, no quarto do Hotel Primavera, ficou sentada na beira da cama por um longo tempo, olhando para a parede, sentindo o peso e a leveza juntos daquilo que estava acontecendo. Há 3 semanas, estava dormindo num terminal de ônibus quando não tinha vaga no albergue. Agora tinha um quarto, um emprego, um salário que chegaria ao final do mês. E tinha aquelas manhãs na padaria. Elas haviam mudado de forma quase imperceptível. Hélio chegava, ela chegava. Dona Odete servia os cafés. E aí acontecia o que as últimas semanas haviam construído. Uma conversa que não era mais apenas conversa. Era alguma coisa mais íntima, mais honesta, que os dois alimentavam com cuidado, como se soubessem instintivamente que qualquer pressa poderia destruir algo que estava sendo construído com material frágil. Ele contou sobre Beatriz, não de uma vez, mas aos pedaços, do jeito que as histórias verdadeiras costumam sair. A conhecera numa palestra universitária quando tinha 23 anos. Ela havia discordado dele na frente de todo mundo, com aquela elegância cirúrgica que ele mais tarde descobriria ser uma característica permanente. Tinha levado 6 meses para ela aceitar um jantar. Tinham ficado casados por 27 anos. Ela era a pessoa mais honesta que conheci, disse Hélio, numa manhã nublada de agosto. Não honesta do jeito fácil, que é quando as coisas são simples. Honesta do jeito difícil, que é quando a verdade vai custar alguma coisa. Âmara o ouviu. Você ainda fala dela como se ela fosse estar em casa quando você chegar. Ele considerou isso. Talvez ainda não tenha aprendido a falar de outro jeito. Não precisa aprender enquanto não quiser. Uma pausa longa. Como você aprendeu a ser assim? Perguntou ele. Assim como? Com essa clareza. Essa capacidade de dizer a coisa certa sem tornar tudo pesado. Âmara olhou pela janela. Um ônibus passou lento na neblina. Quando você não tem ninguém para te poupar das coisas difíceis, você aprende a lidar com elas rápido. Ela girou a xícara entre as palmas. Não é sabedoria, é adaptação. Foi nessa semana que o episódio aconteceu. Numa quinta-feira à tarde, Hélio saiu de uma reunião no edifício Quartier no Batel e se deparou com sua cunhada, Denise, esposa de Rafael, no corredor do estacionamento. A encontrou por acaso, ou quase. Denise tinha aquele tipo de presença elegante e calculada que nunca parece acidental. Hélio, ela o chamou com um sorriso preciso. Que bom te ver. Rafael está preocupado com você. Ele pode me ligar e me contar isso. Você sabe como ele é. Acaba saindo errado pelo telefone. Ela ajeitou a alça da bolsa. A gente só quer entender essa situação. Que situação, Denise? Ela o olhou com aquela paciência de quem pratica paciência.
Essa jovem, dizem que você está muito próximo dela, que a colocou num hotel, arrumou trabalho. As pessoas falam, Hélio, e o que falam não é bonito. Hélio a encarou com calma. O que exatamente as pessoas falam? Ela fez uma pausa estratégica. Que você está numa fase vulnerável, que ela pode estar se aproveitando disso. Ela pediu um pão, disse Hélio. Pagou com moedas que tinha. Não me pediu nada além disso. Fui eu quem ofereci tudo o mais. Às vezes as pessoas aprendem a pedir sem pedir. Denise, disse ele, com o tom de quem está fechando uma conversa, não iniciando uma. Você nunca conheceu Âmara. Não tem condição de falar sobre quem ela é. Ele foi embora sem esperar resposta. Mas a conversa ficou. No porquê abalou sua certeza sobre Âmara. Porque revelou que o mundo ao redor estava pronto para construir uma versão da situação que era mais conveniente do que verdadeira. E que Âmara, quando soubesse disso, carregaria um peso que não havia pedido para carregar. Ele foi até a padaria na manhã seguinte e encontrou Âmara já com o café na frente, lendo um jornal dobrado que Dona Odete havia deixado na mesa. Ela levantou os olhos quando ele entrou. Você parece cansado, disse ela. Dormi mal. Ela não perguntou mais. Esperou. Após alguns minutos, ele contou sobre Denise, sem drama, sem qualificar em excesso, apenas os fatos da conversa. Âmara ouviu tudo. Ficou em silêncio por um tempo longo demais para ser reflexo. Depois disse, eu sabia que isso ia acontecer. Âmara, não estou com raiva de você. Ela dobrou o jornal com cuidado. Estou com raiva de existir num mundo onde um homem ajudar uma mulher em situação difícil só pode ser escândalo ou ingenuidade. Nunca pode ser simplesmente certo. Hélio a olhou. Para mim é certo. Para você é. Ela o encarou. Mas você não precisa provar nada para ninguém. Eu sim. Ele não respondeu. Porque ela estava certa, e nenhuma resposta que ele tivesse ia mudar isso. Apenas ficou ali, na mesa, no frio de dentro da padaria, que não era frio de temperatura, mas de algo mais antigo, enquanto lá fora, Curitiba continuava sendo Curitiba, bonita, fria e absolutamente indiferente ao que dois estranhos que já não eram mais estranhos estavam tentando construir dentro de uma padaria de bairro. Foi Vera quem descobriu primeiro. Numa tarde de setembro, enquanto organizava a papelada de novas entradas de estoque, encontrou entre os documentos que Âmara havia preenchido no dia da contratação uma cópia de diploma que não havia verificado com atenção antes. A data, o nome da instituição, o curso. Vera ficou olhando para o papel por um longo momento, depois foi até o balcão onde Âmara etiquetava rolos de crepe Georgette com uma concentração quieta. Você formou em administração? Perguntou Vera, com a objetividade de sempre, mas com um tom diferente embaixo. Âmara ergueu os olhos. Não havia susto, apenas aquela calma que às vezes parecia mais velha do que ela. Sim. Pela Unicentro, em Guarapuava? Sim. Com ênfase em gestão de varejo e cadeia de suprimentos. Sim. Vera a olhou por um momento. Por que você não disse isso na entrevista? Âmara colocou a etiquetadora sobre o balcão e encarou Vera diretamente. Porque nas 3 entrevistas que fiz antes da sua, quando mencionei o diploma, as pessoas olhavam para o endereço do hotel no papel e decidiam que não batia. Uma formada em administração, morando num hotel simples no centro, parecia mentira ou problema. Parei de mencionar. Vera ficou em silêncio por um tempo que parecia durar mais do que era. Você está desperdiçando seu potencial aqui, Âmara. Estou reconstruindo aqui. A resposta foi direta, sem defensiva. Há uma diferença. Vera assentiu uma vez, devolveu o documento e voltou para a sala. Mas aquela conversa ficou na cabeça dela o resto do dia. Na manhã seguinte, foi Vera quem ligou para Hélio. Você sabia que ela é formada? Silêncio breve do outro lado. Não, disse ele. E era verdade. Administração, com ênfase em varejo e suprimentos, pela Unicentro. Uma pausa. Ela escondeu porque aprendeu que o diploma sem o endereço certo vira suspeita. Hélio ficou quieto por um momento.
Vera, não me diga nada ainda, disse ela. Só pensei que você deveria saber. Ele desligou e ficou parado com o celular na mão, olhando para a janela do escritório. Pensou em tudo o que Âmara havia dito naquelas semanas. Sobre adaptação, sobre aprender a lidar rápido, sobre guardar o pão no bolso com cuidado. Havia algo que sempre pareceu maior do que aquilo que ela estava contando, e agora começava a tomar forma. Naquela manhã, na padaria, quando ela chegou e se sentou, ele esperou o café ser servido e disse: "Por que você não me disse que era formada?" Ela ergueu os olhos devagar. Não havia surpresa, como se soubesse que esse momento viria. Porque não era relevante. Não era relevante que você tem diploma em administração, com ênfase em varejo? Não para quem eu era quando você me encontrou. Ela olhou para a xícara. Você me ajudou quando eu não tinha nada. Se eu tivesse chegado aqui dizendo que era formada, a conversa seria completamente diferente. As pessoas me veriam diferente. E eu precisava ser vista como eu era, não como o que eu estudei. Hélio a olhou por um longo tempo. Âmara. O diploma não me deu comida. Não me deu teto. Não fez ninguém me olhar como gente de verdade quando eu estava com as moedas na mão num balcão. A voz não tremia, mas havia algo perto da superfície, contido com precisão. Você me olhou como gente antes de saber qualquer coisa sobre mim. Esse foi o motivo pelo qual fiquei. O silêncio que veio depois foi diferente dos outros. Era o tipo de silêncio que acontece depois que uma verdade grande ocupa o espaço e ainda não houve tempo de reorganizar o ambiente ao redor dela. Hélio pensou no que Âmara havia carregado. Não só a pobreza material que era visível e concreta, mas aquela outra pobreza, mais silenciosa, de ser uma pessoa completa num mundo que só enxerga a superfície. Formada, experiente, competente e ainda assim invisível porque o endereço no papel era de um hotel simples. Você merecia mais do que teve, disse ele, com uma simplicidade que não tentava ser poético. Todo mundo merece mais do que teve, respondeu ela. A questão é o que você faz quando percebe que não vai receber o que merecia. E o que você faz? Ela o olhou por um instante com aquela expressão que ele havia aprendido a ler nas últimas semanas. Direta, sem desvio. Honesta, até o ponto que dói. Você dobra o guardanapo, disse ela. Guarda o pão no bolso. E continua. Hélio sentiu alguma coisa se mover dentro do peito. Não era pena. Era outra coisa. Mais funda, mais antiga, que precisava de um nome que ele ainda não tinha. Saiu da padaria naquela manhã pensando em Beatriz. Pensando na honestidade difícil que ela sempre havia praticado. Pensando em como, às vezes, as pessoas certas aparecem na vida de formas que nenhum planejamento poderia prever, e que o único erro possível é não estar presente o suficiente para reconhecê-las. Chegou ao escritório, sentou na mesa, abriu o computador. Ficou olhando para a tela por um momento. Depois fechou o computador, pegou o celular e discou para Marcos. Filho, preciso te contar uma coisa. Não como empresário, não como pai preocupado com o grupo, só como homem. Você tem tempo? Do outro lado, Marcos demorou 2 segundos antes de responder. Tenho, pai. Pode falar. E Hélio falou. Pela primeira vez em muito tempo falou de verdade, sem calcular o impacto de cada palavra, sem gerenciar a narrativa. Contou tudo, desde a caminhada naquela manhã de julho, desde a padaria, desde o pão de queijo que não precisava ser dividido, mas foi. Quando terminou, Marcos ficou em silêncio por um momento. Você a ama, disse ele. Não era uma pergunta. Hélio pausou. Não era uma palavra que havia usado nem para si mesmo ainda. Mas ouvida assim, direta, sem aviso, não soou errada. Não sei ainda, disse ele com honestidade. Mas sei que quando ela entra pela porta da padaria, o dia fica diferente. E não sei mais viver sem isso. E essa resposta, talvez, já dissesse tudo. O convite veio numa sexta-feira de setembro, quando as árvores de Curitiba começavam a ensaiar aquele verde cauteloso do pré-primavera que a cidade oferece como promessa antes de cumprir. Hélio a esperou na padaria com algo diferente. Não ansiedade, que ele conhecia bem da vida corporativa, aquela tensão de resultado pendente.
Era antecipação, que é parecida, mas vem de um lugar diferente, de dentro para fora, em vez de fora para dentro. Quando Amara entrou, percebeu antes de se sentar. Você está diferente hoje. Estou, ele não negou. Quero te mostrar uma coisa depois do café. Ela o estudou por um momento, depois pegou a xícara. Pode falar. Prefiro mostrar. Dona Odete serviu os pães com uma discrição que sugeria que ela também sabia que algo estava diferente naquela manhã. A padaria estava mais quieta do que de costume, com apenas o homem do jornal no fundo e o som da rádio tocando uma música instrumental que nenhum dos dois identificou. Saíram às 8h20. Hélio a levou a pé, como sempre. Caminharam pela Rua 15, depois pela Barão do Cerro Azul. Depois entraram no calçadão que passa pelo passeio público. Curitiba ainda tinha aquele frio de transição, nem inverno nem primavera, que deixa o ar com uma textura particular como vidro fosco. Pararam diante de um prédio de 4 andares no bairro Alto da Glória, de fachada clara com esquadrias brancas. No térreo havia uma loja comercial desocupada, com placa de disponível para locação. Amara olhou para o prédio, depois para Hélio. O que é isso? Um imóvel que pertence ao grupo. Estava desocupado há 2 anos. Ele virou para ela. Vera veio até mim esta semana. Não só para falar do diploma, para dizer que você tem a mentalidade certa para gerir um negócio de varejo têxtil. Não como funcionária, como gestora. Ela ficou completamente imóvel. Estou sugerindo uma parceria, continuou ele, com a clareza direta de uma proposta de negócio, mas com algo mais presente nos olhos. O espaço, o capital inicial, a estrutura. Você, a gestão, 50-50. Contrato limpo, advogado de sua escolha para revisar. Amara olhou para o prédio por um longo momento. Depois virou para ele. Hélio, eu sei que é muito. Não é muito, é enorme. Ela respirou fundo. Por que você está fazendo isso? Ele a olhou. Desta vez, não havia a resposta calculada, a justificativa prática. Havia apenas o que era verdadeiro. Porque você pediu um pão e pagou com o que tinha, mesmo tendo uma formação que muita gente nessa cidade daria dinheiro para ter. Porque você guardou o pão no bolso com dignidade quando poderia ter pedido mais. Porque você passou 3 meses numa cidade estranha reconstruindo a sua vida, tijolo a tijolo, sem pedir nada a ninguém. Ele pausou. E porque eu passei 3 anos dentro de um apartamento cobertura, me dissolvendo devagar. E uma manhã entrei numa padaria e sentei na mesma mesa que você e comecei a voltar. O vento passou entre eles dois, aquele vento de Curitiba que não pede licença. Amara ficou olhando para ele. Seus olhos tinham aquela profundidade que ele havia aprendido a reconhecer como o lugar onde ela guarda as coisas que importam. E se eu errar? Se o negócio não funcionar? Então a gente aprende com o erro e tenta de novo. Ele não desviou o olhar. Mas você não vai errar. Eu conheço você há 2 meses e sei que você não vai errar. 2 meses não é muito. Não é. Mas às vezes 2 meses em que você prestou atenção de verdade dizem mais do que 10 anos em que você estava apenas cumprindo a agenda. Ela virou novamente para a fachada do prédio. Ficou assim por um tempo que Hélio deixou passar sem tentar preencher. Lá dentro, podia imaginar ela calculando, organizando, pesando, da forma metódica e precisa que era característica dela. Quando se virou, havia no rosto dela algo que ele não havia visto antes. Não a leveza cautelosa das últimas semanas, não a tensão contida das primeiras. Era uma abertura plena, como uma janela finalmente empurrada depois de muito tempo fechada. Quero ver o contrato. Hélio soltou o ar. Cláudio Meireles vai mandar a minuta ainda hoje. E quero um escritório com janela, disse ela. Ele deu a risada que há muito não saía, limpa, espontânea, aquela que não tem nada de performance. Janela você tem. Caminharam de volta pela cidade. Não do jeito de 2 estranhos que dividem calçada. Não do jeito de 2 pessoas que ainda estão se avaliando. Do jeito de 2 pessoas que decidiram, cada uma à sua maneira, que o espaço entre elas era onde elas queriam estar. Na esquina da rua Tibagi, diante da padaria São Camilo, Amara parou. Quero entrar de novo.
Agora, sempre que eu estiver confusa sobre quem sou ou de onde vim, quero poder entrar aqui e pedir um café e lembrar que foi nessa mesa que a minha vida mudou. Ela olhou para a vitrine embaçada de vapor. Isso precisa continuar sendo acessível. Hélio a olhou com aquela atenção de quem guarda a cena inteira. Então a gente vem sempre que precisar. Dona Odete abriu a porta antes que eles precisassem empurrar, como se soubesse. Café? Perguntou ela com o avental listrado e o sorriso de quem assistiu a história toda. 2, disse Âmara, e sentaram na mesa da janela, no mesmo lugar onde tudo havia começado, enquanto Curitiba lá fora ensaiava a primavera com aquele verde tímido e persistente que não pede permissão para existir. 6 meses depois, a loja se chamava Âncora Têxtil, nome escolhido por Âmara numa tarde de outubro, enquanto Hélio esperava com 2 cafés na mão, sentado num caixote de entrega no meio do espaço vazio, ainda sem prateleiras. Âncora, ela havia dito, como quem testa uma palavra antes de adotá-la. Porque âncora não impede o barco de se mover, só garante que ele sabe onde está. Hélio não havia respondido imediatamente. Ficou olhando para ela com aquela atenção que havia se tornado a coisa mais constante entre eles. Perfeito, disse ele por fim. A inauguração aconteceu numa quinta-feira de março, com a primavera já estabelecida em Curitiba e o sol que a cidade guarda como privilégio para os dias em que decide ser generosa. Vera Lúcia Braga estava lá, com sua objetividade de sempre e um buquê de flores amarelas que entregou sem comentário. Cláudio Meirelles apareceu com a esposa e ficou mais tempo do que o esperado. Marcos, filho de Hélio, chegou de São Paulo especificamente para a inauguração e ficou um longo tempo conversando com Âmara sobre gestão de estoque, com uma seriedade que dizia mais do que qualquer aprovação explícita. Rafael não veio, mas enviou um arranjo de flores e uma mensagem curta que Hélio leu e não respondeu de imediato, guardando para o momento certo. Dona Odete apareceu perto do fim da tarde com uma travessa de pão de queijo embrulhada em papel craft. Não vim de mão vazia, disse ela, com o avental trocado por uma blusa florida. Samarson abraçou com aquele abraço de quem aprendeu que nem todo afeto precisa ser contido. A loja tinha janela grande voltada para a rua, prateleiras de madeira clara, tecidos organizados por textura e cor num sistema que Âmara havia desenhado ela mesma durante as semanas de preparação. Havia uma mesa de corte no fundo e 2 manequins na vitrine com combinações que ela havia montado pessoalmente, prestando atenção no que as clientes de Vera sempre buscavam, mas nunca encontravam num lugar só. No 3º mês as contas fecharam no azul. No 5º, Âmara abriu uma segunda linha de produtos com fornecedores do interior do Paraná que ela havia mapeado ainda nos tempos de Guarapuava, sem nunca ter imaginado que usaria aquele conhecimento assim. E todas as manhãs, sem exceção, antes de abrir a loja, ela entrava na padaria São Camilo. Às vezes Hélio estava lá, às vezes não. Mas quando estava, sentavam na mesma mesa da janela, com os mesmos cafés com leite, e conversavam da forma que se faz quando você não precisa mais provar nada para ninguém. Com a tranquilidade de quem sabe onde está. Hélio havia aprendido naqueles meses que amar alguém depois de uma grande perda não é trair o que foi, é honrar o que essa perda ensinou. Beatriz havia lhe ensinado que presença real é mais rara do que qualquer conquista material. E foi exatamente a presença real de uma mulher com moedas na mão e dignidade nos olhos que havia feito ele voltar para o mundo. Âmara havia aprendido que receber ajuda sem perder a si mesma é uma das coisas mais difíceis que existem. Que dignidade não é nunca precisar de ninguém. É saber escolher de quem você aceita o quê. Numa manhã de abril, enquanto o vapor do café subia entre eles e Curitiba se aquecia naquele jeito peculiar que a cidade tem quando finalmente decide entregar o outono com alguma graça, Âmara olhou para Hélio e disse, sem preparação, sem cerimônia. Obrigada por não ter ido embora naquele dia. Ele a olhou. Você que ficou. Porque você não tentou me salvar. Ela segurou a xícara com as 2 mãos. Só me ofereceu uma cadeira. Hélio ficou quieto por um momento. Uma cadeira e um pão de queijo, corrigiu ele.
Ela deu aquela risada que ainda saía como surpresa, como se o próprio corpo não esperasse. Uma cadeira, um pão de queijo e o resto da minha vida. Lá fora, pela vitrine embaçada da padaria São Camilo, Curitiba passava com aquela indiferença característica das grandes cidades, cada pessoa carregando o seu mundo invisível. Mas ali dentro, naquela mesa pequena com cadeiras de plástico e cafés que esfriavam devagar, duas histórias quebradas haviam decidido, com toda a consciência e cuidado que uma decisão assim merece, que iam continuar juntas. E a frase que havia começado tudo, simples, humilde, dita com moedas na mão num balcão frio de julho, havia deixado de ser um pedido. Havia se tornado um começo. Se essa história tocou alguma coisa em você, querido ouvinte, saiba que foi para isso que ela foi feita. Para lembrar que às vezes a virada de uma vida começa com um gesto pequeno, uma cadeira oferecida, um pão dividido, um olhar que enxerga antes de julgar. Se você chegou até aqui, você sabe do que estamos falando. Inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder as próximas histórias, porque toda semana a gente traz uma nova narrativa com essa mesma honestidade, essa mesma força. Deixe seu like. É o jeito mais simples de nos dizer que valeu a jornada. E nos comentários, conta pra gente. Você já teve um encontro que mudou tudo? A sua história pode ser a próxima que alguém precisa ouvir. Fim da história.